E hoje a gente vai falar sobre dois temas, tá? O que fazer quando o seu cliente não te responde mais as mensagens? E dois, como se faz para cobrar uma multa por rescisão? Então você que está prestando serviços de marketing digital, fica nesse vídeo porque hoje a gente vai falar sobre esses dois temas, tá? Cliente que começa a te ignorar, não te paga mais, e como você faz para romper o contrato ou para cobrar uma multa de um cliente nessas situações. Então hoje é o seguinte, gente. A gente tem duas perguntas, né, de um inscrito. É uma pergunta do Pedro Couto. E aí ele falou o seguinte, duas questões, tá? Eu vou inverter a ordem que ele colocou ali. Mas ele falou assim, ó. Já aconteceu algumas vezes do cliente simplesmente não responder ele mais. Ou seja, se ele não me responde, cobrar por vias normais, aí cobrar a multa, né, por vias normais não resolve o problema. Como faço para fazer valer a multa? E a segunda questão dele, né? Poderia gravar um vídeo explicando como cobrar a multa de rescisão. Nunca vi um conteúdo sobre e acho que seria bem esclarecedor. Então aqui é o seguinte, tá? Quando o cliente não começa a te responder mais, ou seja, ele começa, não para de te responder, se você recebe, por exemplo, como pré-pago, né? Você recebe primeiro e trabalha depois, chega no dia do vencimento, o cliente não fala mais nada e aí vai passando os dias e ele não paga, né, por aquela parcela. Como proceder? Então a primeira coisa é o seguinte, você precisa, e isso que eu já estou cansado de falar nesses vídeos, tá? Você precisa ter a multa por atraso, porque se o cliente atrasar um dia, você já vai meio que ser ressarcido por esse prejuízo, por essa demora no atraso. E a segunda questão é a suspensão do serviço, conforme for atrasando o pagamento ali. E aí vem a pergunta, como é que eu faço para me comunicar com o cliente? Se ele não me responde mais, se ele não está realizando o pagamento? E aí é simples, você, né, vai entrar em contato com o cliente, seja por e-mail ou seja por WhatsApp, né, ou a forma de comunicação que vocês definiram, para poder falar com ele, olha, fulano, tudo bem? Identifiquei aqui que você não fez o pagamento ou que você não está mais respondendo a gente queria saber se você tem interesse de continuar com o serviço, ou se a gente vai proceder com algum tipo de rescisão do contrato, ou se tem alguma dúvida, ou se tem alguma crítica a fazer, às vezes você consegue consertar, ou às vezes o cliente é esquecido, às vezes o cliente sumiu. Então a primeira questão é, tenta extrair alguma informação do cliente. Se ele parou de te responder, tenta fazer mais um último contato, tentando entender o que aconteceu para ele não te responder mais. Se mesmo assim seu cliente te ignorar, aí você já começa a partir para a situação de suspender o serviço, pausar o serviço até que ele te responda ou até que ele te pague. E se mesmo assim ele não responder nada, aí você já começa a pensar numa hipótese de rescisão contratual. E ali tem uma outra multa. Aquela primeira multa que eu falei era de atraso no pagamento. Essa segunda multa é de rescisão contratual, ou seja, quando o seu cliente não fala mais nada e você vai romper o contrato porque ele sumiu na vida. E aí que vem a questão, né? Péricles, como que eu cobro uma multa de rescisão de um cliente? Através de uma comunicação, né? Você vai falar com ele, ó, estamos rompendo o contrato por falta de pagamento, por falta de comunicação. Dito isso, estamos encaminhando por aqui o valor, sei lá, da parcela que está em aberto, mais o cálculo da multa. Aí você tem que ver no seu contrato como está a sua multa. Que cálculo que você utilizou dentro da sua multa lá de rescisão. Passa o valor para o cliente. Existem algumas plataformas que aplicam multas por atraso, tá? Não é multa de rescisão tipo ASAAS, ou seja, quando você atrasa um dia já é aplicada a multa ali. Mas multa por rescisão, quando o cliente some, você tem que romper o contrato, normalmente é você que tem que fazer essa comunicação para o cliente. E aí, se mesmo assim ele não responde nada, tá com o pagamento aberto, você informou que está rompendo o contrato com ele, que ele tem que te pagar uma multa, e mesmo assim ele não fala nada, você pode pensar em notificá-lo extrajudicialmente. E o que é isso? O que é uma notificação extrajudicial? É um documento, normalmente feito por advogados, onde vai constar ali o débito, onde vai narrar os fatos, vai constar o débito, qual que é o valor de pagamento aberto, vai constar que você está rompendo o contrato com o seu cliente. Então, o documento, né? Deixa eu pegar uma exemplificação aqui, ó. É um documento. Normalmente é digital, ele pode ser impresso também, pode ser mandado para casa do cliente. E esse documento vai constar essas questões, você vai encaminhar isso para o cliente. Porque você vai estar rompendo o contrato unilateralmente, você vai estar rompendo o contrato com o seu cliente e essa notificação meio que vai servir como isso. Tá, e para que serve isso daqui? Você vai mandar para o cliente para tentar resolver. Quando o cliente recebe uma notificação, ele sabe que o caldo está entornando para o lado dele. Então, se mesmo assim ele não receber essa notificação, ele não quiser fazer acordo, aí você tem essa notificação para entrar na justiça, aí não tem outra forma. Se você notificou ele extrajudicialmente, ou se algum advogado seu notificou, o advogado notificou ele extrajudicialmente,
e mesmo assim o cliente não falou nada, aí só resta a via judicial, que é entrar com um processo lá contra o cliente. Só que no processo você vai ter essa notificação extrajudicial em mãos para poder mostrar para o juiz. Falar assim, ó, juiz, eu tentei resolver amigavelmente essa questão, sem ter que vir aqui na justiça antes, só que não deu certo. Então está aqui uma prova de que a gente tentou resolver isso amigavelmente antes de vir aqui pedir a sua ajuda, tá? Então basicamente é isso. A gente tem a questão, quando o cliente começa a não te responder mais, tenta pesquisar com ele, tenta procurar, tenta sondar para ver o que aconteceu, se é algum problema seu, se é algum problema dele, se o cliente é enrolado, ou se o cliente quer romper o contrato. Se for questão de atraso no pagamento, você tem que ter aquela multa por atraso do pagamento e uma cláusula também para falar que você pode suspender o serviço, né? Só para manter o cliente ciente e que se ele não te pagar, você vai pausar o serviço. Se mesmo assim ele não falar nada, aí você tem que partir para a rescisão. E aí comunicar ele da rescisão, fazer o cálculo da multa que está constando no seu contrato e passar para o cliente. Que vai uma dica, essas questões de rescisão, informar que o contrato está sendo rompido, eu sempre oriento os meus clientes a fazer essa comunicação por e-mail, tá? Porque e-mail é uma comunicação mais formal, não tem muito como o cliente falar assim, ah, porque eu esqueci de ver o e-mail, ah, porque eu não recebi esse e-mail, diferente do WhatsApp, que você pode escrever alguma coisa e o cliente apagar a mensagem, ou você apagar a mensagem, né? Tem aquelas mensagens que são temporárias, então essa questão de rescisão sempre procure fazer essa comunicação, né, por e-mail. E se mesmo assim você comunicando ao cliente formalmente que está sendo rompido um contrato e que ele tem a multa ele pagar e ele não falar nada, aí você partir para uma notificação extrajudicial, que vai ser um documento que vai servir para cobrar o cliente. E se mesmo assim ele não pagar, ele se eximir, ele sumir, aí só resta a via judicial, que é você entrar com o processo contra o cliente, com o contrato assinado, com as provas de que você prestou um serviço, com a notificação, né, que você notificou o cliente para tentar resolver amigavelmente, e ele sumiu. Então você tem todo um arcabouço de provas de que você prestou um serviço e você só entrar com uma ação judicial contra o cliente, que provavelmente as suas chances de ganhar vão ser bem tranquilas, tá? Então hoje o vídeo é sobre isso, sobre essa pergunta, essa boa pergunta, né, do Pedro Couto, sobre como lidar com clientes que param de te responder e como lidar com essa questão de aplicação de multa por rescisão. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, se vocês curtiram o vídeo, deixa o seu like aí, compartilha com a galera, tá? Se inscreve no canal e se tiver mais alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo ou deixar sua dúvida aí, ou sugestões também, a gente está sempre abertos aí a entregar novos temas para vocês, tá bom? Então, ó, fique com Deus, um abraço, tchau, tchau.